Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Breno Azevedo, sou engenheiro civil e estamos aqui dando continuidade ao nosso mini curso de EBERIC. E após falar sobre pré-dimensionamento de vigas, estamos aqui para dar algumas dicas para determinação, ou para escolha das dimensões dessas vigas. Obviamente que estamos falando sobre as dimensões da seção transversal da viga, largura e altura, já que o vão está é, determinado, pela locação dos pilares. Ok? Então vamos lá, Vamos para o vídeo. Então, pessoal, nós falamos que o dimensionamento, da área de aço de uma viga, ela parte, das dimensões de largura e altura de sua seção transversal. Obviamente que se você mantiver o carregamento e o vão e alterar essas relações de largura e altura, nós vamos aí obter diferentes áreas de aço. Mas para isso, para determinar, para escolher que largura e que altura nós vamos mandar para o canteiro de obras, nós vamos colocar em nosso projeto, é importante a gente se atentar a algumas situações que podem acarretar dificuldades ou podem acarretar em custos no canteiro de obras. E aqui vamos a algumas dicas. Nós falamos sobre as relações de pré-dimensionamento com relação à dimensão da altura da viga. E aqui, por exemplo, nós temos diferentes vãos a ser vencidos e diferentes situações na viga contínua, o que nos levariam a alturas diferentes. E nós falamos que nesse caso, desse exemplo hipotético, nós vamos usar aqui uma dimensão de 50 centímetros, que no caso atenderia aqui a tanto a questão do pré-dimensionamento dos tramos externos, quanto também a os tramos internos. Beleza? É importante observar, talvez essa informação seja simples para quem já está um pouco avançado nos estudos, mas pode ser uma informação importante para quem está iniciando. Nesse tipo de situação, pessoal, não é viável utilizar diferentes dimensões de vigas, diferentes alturas de vigas ao longo da viga, como está aí no slide. Então, utilizar diferentes alturas ou diferentes larguras ao longo de uma mesma viga, ou mesmo em um tabuleiro de vigas de um pavimento, pode acarretar maiores custos com mão de obras e formas, porque assim nós teremos uma diversidade de tamanhos de formas para serem executadas. E assim a gente pode prejudicar é, o nosso custo, certo? Então é interessante adotar um valor que atenda às demais situações. Nesse caso, nós sugerimos 50. Poderia ser 40 também, um valor que estivesse aí entre 50 e 30 ou 33, que é um valor numérico que nós chegamos. E isso depende da situação, depende da análise, após você modelar o seu projeto. Outra coisa bastante interessante, utilizar a grande quantidade de dimensões diferentes de viga, mesmo que a seção transversal que você utilize retorne o melhor dimensionamento da área de aço, pode não ser legal, pode não ser bacana. Isso pode prejudicar a repetição no uso de formas. Então, digamos que de forma muito cuidadosa você obtenha a dimensão da seção transversal ótima ao dimensionamento da viga. E alguns softwares já fazem isso, já lhe dão dicas com relação a isso. Mas para cada viga lançar dimensões diferentes,
vai resultar aí em um carnaval de dimensões dentro de uma viga ou dentro de um tabuleiro. E isso vai trazer prejuízos com relação à repetição de uso de formas, que é um dos principais vilões com relação a custo de execução de estruturas de concreto armado. Então é sempre interessante padronizar alturas com dimensões que sejam múltiplas de 5 ou 10 centímetros. E aí nós poderíamos utilizar 5 centímetros tanto para a largura quanto a altura, ou mesmo múltiplos de 10 para a altura e múltiplos de 5 para a largura, porque dessa forma você obterá formas com dimensões mais versáteis. E assim você vai ter uma maior possibilidade de aproveitar essas formas em outros elementos, ou mesmo se você tiver um prédio de múltiplos pavimentos, você vai ter mais facilidade de reaproveitar as suas formas e com isso você vai conseguindo melhorar o seu desempenho com relação a custo, né? E também com relação, quando eu falo de custo, com relação à velocidade da mão de obra, já que você tem dimensões padronizadas e não uma dimensão diferente para cada trecho, para cada localização de viga. Então, fica mais essa dica, beleza? Então, algumas dicas básicas, algumas coisas que podem ser dispensáveis para quem já superou, né, essa informação, mas pode ser interessante para os colegas que estão chegando, né, que estão começando a estudar, para que isso talvez facilite um pouco mais na hora de definir ali as dimensões das vigas de um pavimento, né, ou mesmo de uma própria viga, né, levando em consideração as questões de custos que estão relacionadas à etapa de execução, né? Mesmo que você não seja a pessoa que vai executar, o projetista tem que estar preocupado com essas questões. Pessoal, dúvidas ou sugestões? Temos aí os nossos canais, meu Instagram, Breno Azevedo, meu e-mail, breno.azevedo@hotmail.com, né? O meu Breno tem 2 N's, ou mesmo os comentários aí do YouTube. Se você gostou, se fez sentido, né? Você pode dar o like, compartilhar com um colega, e isso vai ajudar a fazer com que esse vídeo fique disponível para o maior número de pessoas. Beleza? Até mais, até o nosso próximo vídeo.